Eu fui lá na blog e voltei. Esquece da Cranberry. Seja bem-vinda de volta ao nosso canal! Nutri Futuro Nutri, aquela anamnese que você aprende lá na faculdade, ou que você já aprendeu, nem sempre é a melhor opção pra gente praticar no consultório. Sabia disso? Nutri, a anamnese é a peça-chave e é a parte mais importante do atendimento. Por que, Lu, que a parte mais importante do atendimento é a anamnese? É a parte mais importante, porque é nela que a gente vai extrair todas as informações necessárias para a gente poder calcular ou elaborar o plano alimentar. Então, toda vez que a gente vai calcular o plano, ou elaborar uma dieta qualitativa mesmo que seja, a gente precisa ficar de olho na anamnese, tudo que a gente conversou com o paciente. Ali dentro dessa anamnese tem informações preciosíssimas para você trabalhar melhor com o seu paciente, para ele aderir ao tratamento e para você direcionar a dieta de forma que ele consiga realmente seguir. Porque dieta sem adesão não tem resultado. A anamnese que eu aprendi a fazer na faculdade não era uma anamnese muito bem aplicável. Então tem alguns pontos muito importantes que não tinham ali e que eu aprendi com a minha experiência profissional. Então, agora você fica aqui para você saber quais são as 3 perguntinhas-chave para deixar sua anamnese perfeitinha. Então vamos lá. A primeira pergunta-chave é se o paciente já foi no nutricionista antes. E por que essa pergunta é importante? Porque você fica sabendo se o paciente foi no Nutri e se ele gostou do atendimento. Você pode perguntar para ele: o que aconteceu que você desistiu daquele tratamento, que você mudou de nutricionista? E aí é o momento de você saber exatamente o que não fazer com esse paciente. Já aconteceu alguns casos que eu trabalhei totalmente diferente. Então, o que é clássico nessa resposta já foi no nutricionista é: doutora, eu já fui no nutricionista, mas era muito longe da minha realidade. Então, passava alimentos que não faziam parte da rotina e o nutricionista sequer se questionou sobre isso. Então, isso fez com que ele abandonasse o nutricionista anterior. Então, a ideia dessa pergunta é que a gente seja a última nutricionista da vida dele. Perfeito. E uma coisa que acontece muito comigo é o paciente falar que não gostou do plano porque tinha alimentos que ele não gostava. Por exemplo, tem paciente que não gosta de ovo. E ovo é clássico, é uma tristeza para o nutricionista. O nutricionista ama botar ovo. Gente, não ficou bom botar ovo, mas colocar ovo é cardápio. Isso, a gente sofre quando o paciente não gosta de ovo. Mas, gente, ele não gosta. E aí o profissional vai lá, joga lá um monte de ovo o dia inteiro. Então, use esse ponto da anamnese para fazer com que o seu paciente goste do seu plano de tratamento, do seu plano alimentar, da sua dieta. Ainda falando dessa pergunta de nutricionista ou não, uma das coisas que aconteceu várias vezes comigo é o paciente falar também que tinha quantidades ou muito pequenas ou quantidades limitadas. Então esse é o perfil de paciente que não se dá bem com uma dieta quantitativa. Perfeito. A quali vai ser melhor para ele. Exatamente. Então esse paciente que não se dá bem com uma dieta quantitativa, que não segue rigorosamente, e essa seria eu jamais seguiria uma dieta que delimitasse quantidades. Então a gente trabalha com educação nutricional, ensinando o grupo alimentar, mostrando figuras para dar autonomia para o paciente. Então tem que se ligar no que ele reclamou para você não fazer igual. E outro item que não pode faltar na sua anamnese é lá dentro da frequência alimentar. A gente tem o costume de fazer um questionário de frequência alimentar com alimentos comuns ou com alimentos que são inadequados para o paciente. Mas é muito legal você colocar dentro dessa frequência perguntas relacionadas a alimentos saudáveis. Porque fica muito mais fácil de você trabalhar no plano alimentar. Então, por exemplo, coco, castanhas, abacate, sardinha, atum. Eu pergunto muito também do consumo de chá, porque às vezes o paciente come isso, ele só não relata, porque nosso primeiro encontro com o paciente, a gente faz qual tipo de pergunta em relação à alimentação? A gente pergunta a dieta habitual. Então, às vezes ele esquece de falar que come castanha. Então, imagina, ele não fala, se ele não falou que come, eu não vou colocar. Mas olha aí como pode ser um ponto interessante pra gente fazer pra aumentar a saciedade, colocar junto com fruta, né? E principalmente pensando na parte do emagrecimento e na parte dos renais crônicos também, que eu uso bastante as castanhas, mas ele simplesmente esqueceu de falar. Então eu posso pôr, né? Só que antes é importante perguntar pra gente não errar isso e o paciente falar: olha lá, mais uma nutricionista me colocando castanha, dizendo que eu não como castanha. Lembra que você tá aqui para ser a última nutri do seu paciente. Isso aí. E a terceira pergunta que a gente faz na nossa anamnese é quando finaliza o questionário, a gente pergunta o que o paciente espera com a consulta. Então a gente sabe o que ele espera
depois que ele sair dali, se ele vai receber um cardápio calculado, se ele vai receber só orientações. Então o paciente fala, olha, o que você espera agora que a gente conversou? Quando você chegou até mim, qual é a tua expectativa? Isso é um alinhamento de expectativa. Vai que ele chegou ali esperando uma dieta calculada e eu faço só uma orientação. Vai que ele esperou justamente o contrário. Ah, Luciano, eu quero receitas, eu vim aqui atrás de receita, eu quero coisas saudáveis e eu esqueço de colocar receitas. Tudo bem que isso nunca acontece. Mas só um exemplo, justamente pra, se ele esperou de você 8, você vai entregar 10. E aí, com certeza, nós seremos a última nutricionista da vida desse paciente. Sim, eu gosto de ser bem específica. Eu pergunto, você gostaria de um plano com gramas, com medida caseira? Perfeito. E aí o paciente geralmente me fala, olha, eu tenho uma balança em casa, Aí. então eu quero pesar. Ou, não, nossa, eu como fora, muito difícil, então pra mim medida caseira é melhor. Então fica muito mais fácil de você fazer a dieta perfeita pro seu paciente. E ainda falando nessa questão, essa parte da individualização, é isso que hoje a população de 2023, 2024 e anos seguintes procuram. Cada vez mais a gente busca profissionais que individualizem o plano, que enxerguem, nos enxerguem como uma pessoa e não como mais um número. Então, exatamente, eu quero que o plano seja exatamente como eu busco, como fica adequado para mim. Nutri, ficou claro aqui nesse vídeo que aquela anamnese que a gente aprende lá na faculdade bem engessada não é a melhor anamnese a ser aplicada no seu consultório particular. E a anamnese, Nutri, ela é mutável. Então você pode trabalhar de diversas formas, dependendo do seu nicho, você pode reajustar essa anamnese. Mas essas 3 perguntas se adaptam a qualquer tipo, a qualquer nicho. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com a sua amiga nutricionista ou aquela que já está se formando e comenta aqui embaixo se você faz alguma coisa diferente do que a gente conversou aqui. Beijo, Nutri! Até o próximo vídeo!